Primeira matéria de hoje, IBGE aponta Rondônia com o sexto maior rebanho bovino do Brasil. Vamos ver a matéria, a gente comenta, aliás, tem muito para se falar sobre o rebanho de Rondônia e do Brasil. Pode rodar, vamos lá. Rondônia tem o sexto maior rebanho de bovinos do Brasil. É o que diz um levantamento da Pesquisa Pecuária Municipal, PPM. O estado tem 14 milhões e 800 mil cabeças de gado. O estado campeão é o Mato Grosso, com 32 milhões 702 mil cabeças de gado. A pesquisa também revelou que entre os 100 municípios brasileiros com maiores produtores bovinos, 16 são rondonienses. Porto Velho está na quarta posição, com um rebanho de 1 milhão 267 milhões de bovinos. Além da capital, outras cidades rondonienses também aparecem na pesquisa, como Nova Mamoré, Jaru, Buritis, Ariquemes, Alta Floresta do Oeste, São Francisco do Guaporé, além das cidades de Paraná e Alto Paraíso. Já em relação ao rebanho suíno, a pesquisa mostrou que o estado de Rondônia vem diminuindo. Em 2016, os números eram de 224 mil cabeças. Em 2020, este número foi para 163 mil. Com relação aos galinécios, Rondônia está entre os menores do país, ficando à frente apenas do Acre, Roraima e Amapá. Por outro lado, a pesquisa mostrou que o estado de Rondônia é responsável por 39% da produção de tambaqui no Brasil em 2020 em todo o país. Olha, Amir Lando, vou começar com o Amir, porque o Amir tem uma história em Rondônia. Amir chegou em Rondônia, desbravou isso tudo, viu isso acontecer, fez demarcações através do INCRA e hoje vê Rondônia com esses milhões de cabeças de gado. Amir, fala um pouquinho pra gente. Olha, eu cheguei aqui em 70, né? Uhum. Era floresta, floresta só. Você viajava de Cuiabá para cá, não via praticamente alguns traços de água, que eram os rios, e a BR-364 quase imperceptível, porque ainda era estrada de chão no meio da floresta. Então eu vi essa transformação. Eu vi o homem num dilema assim, com a floresta. Ou me derrubas ou te devoro. Não tinha outra saída. Ou me derrubas ou te devoro. Quer dizer, então a floresta era dominadora e o homem teve que abater as árvores. E nós dizíamos aqui na época, como advogado do INCRA, quem derruba a árvore fica com o toco. Aliás, isso foi uma propaganda do governo. Quem derruba o pau fica com o toco. Então, exatamente era essa coisa. Ocupar, desbravar para se tornar dono. Só recebia o título de propriedade aquele que estivesse explorando a área. Aquele que, no mínimo, tivesse 20% da área derrubada. O ideal era chegar aos 50%. Então, esse foi o processo de ocupação. Essa era a legislação, isso era a lei. De repente, os ambientalistas mudaram tudo. Mas eu acho que isso determinou, sobretudo, a ocupação, a distribuição da terra, a justiça social. Olha, um colono que recebeu 50 hectares, hoje 50 hectares vale para lá de 1 milhão. Vale até 2 milhões, conforme aonde se situa. Então, quer dizer, esse povo está bem, está morando bem. As casas hoje são verdadeiros palacetes. Todo mundo tem seu automóvel, a sua caminhonete, etc. Quer dizer, o seu veículo. Então, às vezes mais de um veículo. Os filhos já são doutores. Os filhos já são doutores, ou médicos, ou engenheiros, ou arquitetos, ou farmacêuticos, enfim. Foi essa a grande evolução. O que eu falo aqui para concluir, o Brasil está tendo a resposta do território. No mundo, não há nenhum território que se aproxime do Brasil. Nós, por exemplo, é o seguinte, Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos tem um pedaço que é bom, aquela região dos Grandes Lagos, etc. O Oeste é uma terra ruim, a terra do silício. É rica em mineral, mas não é agricultura. Em termos de agricultura, não tem no mundo algo parecido. A Rússia é gelo, é neve. Então, o que eu quero dizer é que a resposta do território, dessa grandeza que Deus nos deu, no testamento divino, deu para o Brasil esse pedaço de terra fantástico. Até o Nordeste, com irrigação, não tem terra melhor no mundo. Então é isso. Passamos um momento em Rondônia que a gente se assustou, que foi aquele momento em que houve até abate de bovinos, né, por causa da fitose.
Não sei se vocês lembram disso. Eu, por exemplo, me lembro de uma cena onde foi colocado gado dentro de um buraco e ali foram executados. A gente ficou muito triste, mas parece que aquilo era necessário para que hoje nós alcançássemos esse número que aí está. Paulo Cavalcante. Olha, o senador comentando, ele nos arremete àquela época, né? Como as coisas mudaram, né? A maior parte das árvores foram transformadas em imóveis, foram transformadas em casas, e era obrigado, se você não derrubasse, você não tinha o direito de terra. Costuma até se dizer, né, ao Milando, que as pessoas chegavam aqui puxando, às vezes, um cachorrinho magro, né, uma carrocinha, uma meia dúzia de coisas e os filhos em cima de uma carroça, e hoje esses que chegaram há 40 anos atrás, hoje pousam em suas fazendas com as suas próprias aeronaves. É um milagre, né? O estado de Rondônia, ele é eu vejo, né, eu que estou aqui há 11 anos, eu vejo o estado de Rondônia como Eldorado brasileiro, onde ainda você tem chance de trabalhar. Eu costumo dizer para alguns amigos que eu gostaria de ter chego aqui com 30 anos de idade. Eu cheguei já com meus 44, mas eu gostaria de ter chego com 30 anos, porque daria para fazer muita coisa. Ainda dá, né? Mas você que está aqui, sabe o que acontece? Às vezes dá aquela raiva, né? Poxa, eu moro aqui, eu sou daqui. Pô, trabalhe, vá atrás, corra, invista, crie, sabe? Seja um empreendedor, acredite. Geralmente, eu morei na beira da praia há muitos anos e eu cheguei a ficar coisa de 8 meses sem sequer dar um mergulho no mar, né? Por quê? Porque era bobo, ficava cheio de problemas e não ia aproveitar daquilo, né? Hoje eu moro a 2.500 quilômetros, 3.000 quilômetros da praia e tenho vontade de dar um mergulho no mar. Então você que está aqui em Rondônia, aproveite, essa terra é maravilhosa. Ok. Zezinho, com o seu comentário, Zezinho. Olha, eu fico feliz. O estado de Rondônia é um estado pujante, um estado que cresce no agro, é muito forte, a pecuária é forte hoje no Brasil, né? Nós temos hoje uma economia muito forte e lá atrás era 50%, né? E eu vou dizer, se com responsabilidade, se derrubasse hoje 50%, não teria nenhum problema. O que aconteceu foi que, aí eu volto, foi nos anos do governo do PT, né? Que entrou com aquela lei da Marina Silva, e aí nós... 80%, né? 80%. 80%, você só pode desmatar 20%. Veio aquele outro ministro, Mangabeira Ung, né? Ele falou que poderia desmatar até 30%, mas nunca chegou a esse consenso. Hoje nós temos uma lei que trava. E era progresso. Olha, esse negócio, por que a Amazônia? Os Estados Unidos desmatou tudo. Os Estados Unidos hoje não tem nada em pé. E cresceu. E a gente não pode, na verdade, submeter, quer dizer, tem que submeter, porque é uma lei, foi aprovada, e está aí a gente poderia estar no avanço e a gente paralisou, quer dizer, crescendo, mas a gente poderia estar no crescimento maior e hoje a carne de Rondônia é exportada para o mundo. Olha só, os ambientalistas já estão dizendo que se continuar desmatando a Amazônia, porque os olhos todos voltados para cá, né? Se continuar desmatando, 2050 ninguém suporta o calor. Amigo. Eu acho que essa questão de projetar, como diziam que ia faltar, né, sobretudo o oxigênio para o mundo, que aqui era o pulmão do mundo, tudo isso eu acho assim que não dá. Claro que nós temos agora que estabelecer limites. Eu não falo aqui exatamente essa questão de 80%, falo 50%, que era a lei, e quase que todo mundo desmatou os seus 50% de acordo com a lei. Inclusive, Zezinho, nem foi uma lei, é uma medida provisória que ficou no limbo e dizendo que ela continua válida. Foram várias medidas provisórias nesse sentido e que ficaram aí nessa transição, ficaram valendo. Então, claro, então é lei, né?
Então, o que eu quero dizer é que não foi nenhuma lei discutida, não foi uma lei que nós poderíamos ter discutido. Foi uma medida provisória que, de repente, passou, modificou-se a Constituição e essas medidas ficaram aí enganchadas. Infelizmente, eu acho o seguinte, preservar é preciso. Eu começaria um grande programa a preservar primeiro as matas ciliares para preservar a água, né? Quer dizer, não se tem um projeto sério no Brasil no que se refere. Eu sei que quando a gente chegou aqui em 70, que era só floresta, você imaginava que aí íamos explorar racionalmente a floresta, lançamos um programa nesse sentido, mas as coisas não funcionam. Olha, falta planejamento no Brasil. Se nós tivéssemos planejado, poderíamos ter ocupado mais, sobretudo as terras de ótima qualidade, que hoje estão valendo aí quase 50 mil hectares. Então, quer dizer, são terras de grande produtividade de grãos. E essas terras têm que ser ocupadas. Vamos preservar aquelas terras as florestas, com todo o meio ambiente como um todo, mas vamos preservar, vamos dizer assim, aquelas terras de segunda linha, de segundo grau, e não as melhores terras. Então, são coisas que nós temos que racionalizar, planejar e ter uma visão científica, claro, mas essa história que será um deserto, como se diziam, afirmando no passado, que nós em 20 anos, em 50 anos seria um deserto. Eu estou aqui há mais de 40 anos e não há deserto ainda. Ok.